Cinemateca. O incidente aconteceu em julho do ano passado. O ex-presidente da FIFA, Joseph Blatter, e o ex-jogador Michel Platini foram absolvidos de acusações de corrupção e fraude pela Justiça da Suíça. Blatter foi acusado de articular um pagamento ilegal feito pela FIFA a Platini em 2011. No horário de Brasília, 10h02. Repórter CBN. As principais notícias do dia a cada meia hora. CBN Vale do Paraíba, ZYK 661, AM 750 kHz, São José dos Campos, São Paulo. São José dos Campos ganhou o selo de primeira cidade inteligente do Brasil. O que você tem a ver com isso? Tudo. Aqui você tem iluminação de LED por toda a cidade, mais de 1.000 câmeras com inteligência artificial e reconhecimento facial em pontos estratégicos, além de 295 pontos públicos com Wi-Fi gratuito. Morar em São José dos Campos é ter uma cidade inteligente por você. Prefeitura de São José dos Campos. Aos sábados, das 11 da manhã ao meio-dia, você acompanha o CBN Mundo Jurídico. Conheça todos os seus direitos com o Dr. Henrique Ferro e convidados especiais. A esperança move a vida. Vive no verbo esperançar e significa oportunidade. Esperançar é agir, buscar, possibilitar. É saber que o hoje pode ser diferente amanhã. Cada um de nós pode levar esperança a quem precisa, a uma pessoa conhecida ou desconhecida, e podemos fazer a diferença e inspirar um propósito a uma vida. Vamos juntos esperançar? Ligue 188 ou acesse cvv.org.br. Na CBN, a notícia não para com o CBN Madrugada. Entrevistas, prestação de serviço e os destaques da programação da Central Brasileira de Notícias. CBN Madrugada. Todos os dias de 00h às 5h. Na CBN. Apresentação: Paulo Galvão. CBN Saúde. Apresentação: Luciana Tcherno. Olá, muito bom dia! Estamos começando mais uma edição do CBN Saúde. Hoje, sábado, 9 de julho, agora são 10h05. Falamos ao vivo aqui do estúdio da CBN Vale, em São José dos Campos, transmitindo também em tempo real no Facebook e YouTube. A você que nos acompanha, hoje vamos trazer um alerta importante sobre o Julho Amarelo, que é o mês de conscientização sobre as hepatites virais. E para falar sobre esse assunto, contamos com a presença da médica hepatologista, doutora Maria Beatriz de Oliveira, que é também presidente da Associação Paulista para o Estudo do Fígado. Bom dia, doutora, seja bem-vinda ao CBN Saúde. Bom dia, obrigada pela oportunidade de estar aqui falando de um assunto tão importante, né? E principalmente nesse mês, né? É o Julho Amarelo, onde nós dedicamos com exclusividade a prevenção e o combate às hepatites virais. Muito bem, então para a gente começar, doutora, vamos explicar o que é a hepatite. Hepatite é todo o processo que gera inflamação no fígado, tá? E aí nós podemos ter, só para dar um panorama geral, tudo que inflama o fígado recebe o nome de hepatite. Nós podemos ter hepatite pelo álcool, pelo uso de medicamentos, por drogas ilícitas e, hoje aqui em destaque, pelas doenças virais.
Muito bem, a gente vai entender agora, né, essas hepatites virais, quais são as mais comuns? Porque são vários tipos, né, doutora? Quais são as mais comuns? Nós temos vários tipos de hepatite, mas em nosso meio nós destacamos principalmente as hepatites pelos vírus A, B e C. E essas hepatites, quais são as formas de transmissão? A transmissão entre elas é um pouquinho diferente, né? A hepatite A, ela é oral-fecal. Isso quer dizer, por água contaminada, por regiões onde você não tenha um saneamento básico adequado, né? Então, a pessoa ela tem o contato com essa água, onde o esgoto não é adequadamente drenado e chega até a sua casa essa água de forma inadequada, contamina seu alimento. Então, isso a gente chama de oral-fecal, tá? Ela é uma hepatite com um certo predomínio na infância, tá? Ela tem um predomínio na infância. O adulto pode chegar a adquirir, mas não é o mais habitual. A hepatite B, nós temos a transmissão por sangue e por atividade sexual sem preservativo, tá? Quando a gente fala sangue, a gente abre um leque muito grande. Aí nós estamos falando tatuagem, se não for devidamente esterilizado o material, uso de drogas injetáveis ou cheiradas através de canudos, né? Quem recebeu sangue anterior no passado, onde a gente não tinha essa qualidade, esse critério tão rígido para a doação quanto é hoje, né? Então, nós temos várias maneiras. No passado, a gente tinha aquela injeção com seringa de vidro. Quem tem hoje mais de 45 anos pode se lembrar disso, onde o material não era descartável, né? Então, são situações onde o paciente teve contato com sangue de alguma forma. Então, a B é sangue ou atividade sexual sem segurança, sem preservativo, né? E a C, o predomínio da C, eu gosto de falar assim, é o sangue, né? Quem recebeu sangue anterior a 1990, porque nós não conhecíamos esse vírus existia, mas ele não era conhecido pela comunidade médica até 1990, né? E aí entra principalmente droga injetável, droga inalada. Aí também o uso de material como seringa que não era descartável no passado. A atividade sexual na hepatite C, ela existe, mas ela é um pouco mais baixa, né? E é uma doença silenciosa, doutora? A gente pode considerar que é uma doença silenciosa? Infelizmente, no meu ponto de vista, o fígado tem isso de negativo, né? Nos primeiros anos de praticamente todas as doenças do fígado, o fígado não apresenta sintomas claros. Ele pode ser silencioso por muitos anos ou dar sintomas muito frágeis, sintomas muito, vou falar assim, débeis, né? Ele pode dar uma fraqueza, uma fadiga, mas coisa muito inespecífica. Então, o paciente pode ficar com algumas, principalmente as hepatites crônicas, né? Você pode ter por 15, 20 anos e não manifestar sintomas. Esse é o grande problema, porque muitas vezes o paciente chega até nós já com uma doença estabelecida, muitas vezes já com uma cirrose hepática. Muito bem, a você que se conectou agora aqui no CBN Saúde, agora são 10 horas e 10 minutos, estamos falando hoje, fazendo um alerta sobre o Julho Amarelo, que é o mês de conscientização das hepatites virais. Quem está aqui conosco, batendo esse papo, esclarecendo sobre esse tema tão importante, é a doutora Maria Beatriz de Oliveira, que é médica hepatologista. E a você que se conectou agora, escreva lá no chat, pode acompanhar, né, pelo Facebook ou pelo YouTube, escreva aí as suas dúvidas e comentários, tá? Que a gente, ao longo do programa, a gente vai poder esclarecer, né, doutora? Sim. Doutora, a gente falou aí das hepatites A, B e C. Existem outras classificações também. A D, por exemplo, é a menos comum? A hepatite D, ela, aqui no Brasil, nós temos mais na região norte. Eu vou falar mais especificamente na região amazônica, tá? A hepatite delta, ela tem uma particularidade. Ela é um vírus que ela necessita que o paciente, primeiramente, tenha se infectado pelo vírus da hepatite B. Tá? Então, nós temos uma curiosidade, né? Nós não temos vacina para o vírus delta, mas aquele paciente que ele é vacinado para o vírus B, ele nunca vai pegar o vírus delta, né? Nós chamamos de vírus defectivo, porque ele necessita da presença do B para que o paciente se infecte do vírus delta, né? Ela é uma hepatite
que pode levar à cronificação de forma rápida. Nós temos alguns colegas dentro da hepatologia e da infectologia que têm grande experiência na região amazônica com esse vírus. Aqui na nossa região é muito raro a gente ver. Eu, particularmente, tive a oportunidade de cuidar de pouquíssimos pacientes, e eram pacientes vindos dessa região. Não é né, no estado de São Paulo a gente realmente tem poucos casos, e, como eu disse, vindos dessa região, mas esses colegas, a gente vê que eles têm uma experiência grande, que até na adolescência o paciente já pode estar apresentando um tumor hepático, porque ele pode ter adquirido lá na primeira infância, né? Então, ela pode ser uma forma de hepatite muito grave, porque cronifica muito fácil. Mas a vantagem, se é que a gente pode dizer assim, é que o paciente que é vacinado pela B, ele nunca vai adquirir a hepatite delta, né? Certo. E o que seria a hepatite E? A hepatite E é uma hepatite também que você adquire na forma oral fecal, como a hepatite A. Ela também é rara aqui na nossa região. Tá? Ela é mais frequente na Ásia e na África. Ela é um pouco mais grave quando ela ocorre na gestação. Tá? Mas ela também tem um curso benigno, ela é autolimitada, o próprio organismo dá conta, ele se livra dela. Ela é um pouco mais preocupante, né, para a comunidade médica quando ela ocorre na gestação. Mas, felizmente, no nosso país também é um pouco mais rara de acontecer. E a gente sabe assim que um dos sinais é aquela aparência amarelada, né? Que a pessoa fica. Explica um pouquinho mais sobre esse sintoma, essa aparência que se manifesta com a hepatite. Nas hepatites virais, na apresentação aguda, eu acho que vale separar um pouquinho isso, né? Nós vamos ter a apresentação aguda e a apresentação crônica. Na apresentação aguda, onde o paciente adquire o vírus e algumas semanas após esse contágio, ele pode apresentar os olhos amarelados, a urina fica escura, as fezes ficam esbranquiçadas. O paciente pode ter muita fadiga. Um dos sintomas bastante importantes das hepatites virais é uma fadiga muito importante, uma dor na região do estômago, a gente chama de dor na região do epigástrio, né? Simula uma gastrite, né? Mas é uma dor na região do estômago. O paciente pode ficar nauseado, pode ocorrer febre baixa, intolerância a alguns alimentos, principalmente carne vermelha. Então, aquele paciente que às vezes ele adorava comer carne e ele tem uma certa aversão nesse período, né? E o paciente vai procurar um pronto atendimento, e aí ele vai fazer os exames laboratoriais e a gente observa uma alteração bastante importante das enzimas hepáticas e você começa a fazer investigação específica de cada vírus. Certo. E aí uma pessoa que já tem uma doença crônica e aí contraiu a hepatite, isso pode se agravar, por exemplo, com diabetes? Sim, porque muitas vezes esse paciente que já tem uma doença prévia, né? Eu vou dizer, pegando o seu gancho, né? O diabético. Muitas vezes o diabético pode ter um sobrepeso, pode ter uma esteatose, que é o acúmulo de gordura no fígado, e esse fígado já fragilizado, se ele adquire uma segunda doença em cima desse fígado previamente alterado, ele pode ter um quadro mais grave, né? Uma evolução, um desfecho mais desfavorável, principalmente se for uma hepatite que tem potencial para cronicidade, como a hepatite B e C. A gente tem aí o fígado, né, que é o órgão-alvo aí da hepatite. Quais são as complicações que podem trazer aí para esse órgão, doutora? O grande problema é, nas hepatites de forma aguda, a A e a E, cerca de 4% só vão apresentar desfechos como uma hepatite fulminante. O que é uma hepatite fulminante? O fígado era são, adquiriu a doença e, num prazo muito curto, ele evolui para uma falência. O órgão para, né? Ou você transplanta ou o paciente, infelizmente, vai a óbito. Isso é uma hepatite fulminante, tá? Mas quando você pega uma hepatite aguda, na imensa maioria das vezes, ela vai ter um curso benigno e se curar.
Nas hepatites B e C, nós temos a possibilidade da cronicidade. O que é isso? Muitas vezes o paciente vai adquirir esse vírus, ele pode não apresentar sintomas no momento inicial e ficar anos, às vezes 15, 20 anos, sem apresentar sintomas, tá? E uma porcentagem alta, entre 60% a 85%, podem apresentar a forma crônica da doença. E só vir a descobrir isso muitos anos depois. E desse percentual que cronificar, cerca de 20% vão cirrotizar. Eu estou chegando na pergunta que você fez das complicações. Nesse indivíduo que cirrotizou, aí nós vamos ter as complicações. Na descompensação da cirrose, ele pode apresentar distúrbios de coagulação, sangramento, plaquetas baixas, ele pode ter inchaço nas pernas, barriga d'água. Então, aí nós vamos, nessa fase já muito distante de quando ele adquiriu a doença lá atrás, apresentar as suas complicações. Muito bem, a gente vai falar logo mais, nós vamos trazer aqui uma história muito emocionante de superação de um piloto e empresário, professor Edson Hernandes, que vai trazer aqui a sua história de superação aí com relação à hepatite, né? No caso dele, hepatite C. A gente vai conhecer logo mais essa história, né? Com as complicações que ele teve da hepatite, ele teve aí um diagnóstico, né, de um câncer no fígado e você vai se surpreender aí com a história dele e logo mais a gente vai ouvir. E aí, como no caso dele, né, doutora, pode evoluir sim para um câncer, né? Nos indivíduos que já estabeleceram uma cirrose, né, nos indivíduos que as hepatites B e C, que têm potencial para cronicidade e evolução para cirrose, os que apresentam cirrose têm uma porcentagem mais elevada, cerca de 10 vezes, de desenvolver cirrose, né? Cirrose e câncer no fígado. Esses pacientes têm que ter uma vigilância mais importante sobre eles. Certo, então, por exemplo, aí também durante o tratamento, bebida alcoólica nem pensar, né, doutora? Esse fígado já é um fígado lesionado, né? Então, tudo que você puder fazer para protegê-lo, né? A bebida alcoólica é ruim, a obesidade é ruim, se for obeso, vamos, né, tentar fazer a reversão e perder peso. Um paciente que seja diabético tem que controlar bem esse diabético. Eu costumo dizer que tudo que agredir esse fígado, você vai ter que ter cuidados nesse sentido. A senhora falou aí no começo, né, sobre a questão muitas pessoas do desconhecimento, né, da hepatite até um certo período e também, assim, a questão do tratamento também. Os medicamentos foram modificados de uns anos para cá, houve uma evolução nesse tratamento, como que era antes e como que está agora, essa questão do tratamento? Para quem trabalha com doença hepática há muito tempo, a gente viveu nos últimos, eu vou dizer, 25 anos aí, um progresso muito importante. No passado, nós tínhamos umas medicações com muitos efeitos colaterais e que, infelizmente, tinham uma taxa de sucesso, uma taxa de cura da hepatite C baixa. Então, é o que nós tínhamos, e não era Brasil, não. Nós sempre tivemos aqui o que tinha fora, né? Então, nós tínhamos que usar, era a opção que nós tínhamos. Mas, infelizmente, o efeito colateral era muito importante e taxa de cura, de sucesso de tratamento muito baixa. E desde 2015, essa medicação, que eram os interferons, eles foram abandonados e vieram os antivirais de ação direta. São medicações em comprimido que o paciente leva para casa. Antes ele tinha que ir até um centro público para receber essa medicação injetável. Né? Desde 2015, eu vou te falar, é praticamente um milagre o que aconteceu, né? Porque a gente tem um medicamento extremamente fácil do paciente conseguir utilizar, com raríssimos efeitos colaterais e com uma taxa de cura superior a 90%. Então, a gente nunca viveu na história das hepatites virais, viral C, uma taxa de sucesso tão importante. Muito bem, é você que se conectou agora, são 10 horas e 20 minutos aqui no CBN Saúde. A gente está falando hoje sobre as hepatites virais. O mês de julho é o mês de julho amarelo, que é o mês de conscientização das hepatites virais. E a doutora Maria Beatriz, que é médica hepatologista, está aqui conosco, tirando as dúvidas e trazendo informações importantes aí, principalmente com relação a diagnóstico, prevenção. A gente vai falar logo mais também, vai contar aqui a história de um piloto empresário que superou aí o câncer no fígado, que
né, foi um desdobramento aí da hepatite C, uma complicação que ele teve aí da doença, mas que felizmente conseguiu aí o transplante do órgão. E ele vai contar aí pra gente todo esse caminho que ele percorreu, né, as mudanças que ele teve, as transformações que ele teve na vida dele, e contar para a gente como é que está também essa situação atual, e a gente também vai conversar aqui com a doutora, como é que está essa situação atual de transplantes de órgãos no Brasil, né? Um assunto também de extrema relevância e que você precisa ficar aí antenado e antenada para acompanhar. E, por favor, escrevam aí nos comentários, né, o que você está achando do programa e também colocando aí as suas dúvidas, porque a gente está aqui com uma pessoa referência aí no assunto para falar sobre esse tema. Doutora, a gente vai falar logo mais, né, sobre prevenção, mas vamos falar agora sobre diagnóstico, né? Como é que está essa questão do diagnóstico aqui no Brasil? Principalmente aqui em São José dos Campos, né? Como é que está essa rede de diagnóstico? Tá. O diagnóstico das hepatites virais, na realidade, é através de exames laboratoriais bastante simples, né? Todas as UBSs têm acesso. A rede pública daqui tem um ambulatório de hepatites virais que fica na UES, na unidade de especialidades, né? Todo o tratamento ele é custeado pelo SUS. É um tratamento bastante caro, porque são drogas novas, né? Mas devidamente estudadas e devidamente liberadas por seus órgãos reguladores, mas bastante caras. Então, existem algumas regrinhas que o Ministério da Saúde são dessa medicação, mas os nossos pacientes, tanto de consultório quanto via SUS, eles têm acesso a essa medicação, tá? Então, o paciente do SUS, se eu não estou enganada, nós temos 42 UBS na nossa cidade. Então, quando um clínico da UBS ele faz um diagnóstico, né, de uma hepatite C, de uma hepatite B, ele encaminha para um ambulatório de hepatites virais e lá é feito todo o restante, porque tem alguns exames que só são liberados no ambulatório de especialidade, e é terminado todo esse restante de investigação, quando nós estamos falando de via SUS na cidade, e a gente tem na própria UES, né, a farmácia de dispensação, e que hoje o processo está muito melhor do que no passado. A gente tem casos de liberação bem rápida. Muito bem, a gente também tem a questão da doação, né, de sangue. Algumas pessoas que tiveram hepatite não podem aí doar sangue. Quais são esses tipos, doutora? Na realidade, a única hepatite que é possível o paciente ser doador de sangue é a hepatite A, aquela que é oral fecal, que é mais frequente na infância, porque aquela hepatite, quando você teve, você vai realmente curar. Aquele marcador que vai ficar no seu sangue, ele é uma cicatriz, você não vai transmiti-lo através de uma doação. E os marcadores das hepatites, principalmente B e C, muitas vezes eles não são marcadores cicatriciais. Eles podem ainda conter, né, a presença do vírus e eles precisam ser melhor investigados. Então, através do Ministério da Saúde, existem regras, existem leis específicas e eles são bloqueados, eles não podem ser doadores. Somente o paciente que teve a hepatite A pode ser doador de sangue. E a questão das vacinas, né, doutora? A gente tem aí, nós fazemos aqui uma grande campanha, né? Somos muito a favor da vacina. Sim, passamos aí por uma pandemia, né? Estamos ainda, né, hoje, felizmente, já com as doses aí praticamente em dia e, felizmente, controlado aí com a pandemia. Doutora, em relação à hepatite, né? Quando começam as primeiras vacinas? As primeiras vacinas, com relação à hepatite, nós temos vacina para hepatite A e B. Infelizmente, a hepatite C, ela tem tratamento, mas ela não tem prevenção através do modo vacinal, tá? Com relação à hepatite B, ela começa no nascimento. Tá? A criança nasce, no primeiro mês de vida ela recebe e depois, subsequente, já vai lá por volta dos 6 meses. A hepatite A, ela é por volta de 12 a 18 meses da criança, tá? Adultos que não tiveram essa possibilidade, eles podem ser vacinados a qualquer momento, tá? Mas isso, né, da criança ser vacinada com a hepatite B, no nosso município é uma coisa bastante séria. Isso eu falo com muito orgulho, tá? Que isso é muito levado a sério no nosso município.
E essas vacinas são disponibilizadas pelo SUS? A hepatite B, sim. A hepatite A, ela não é padrão do Ministério da Saúde. Mas aqui na nossa cidade, quando você tem... Então, se você chega para fazer vacina da hepatite A no SUS, você não vai ter. Mas se é, por exemplo, um paciente que tem hepatite C e você faz uma justificativa, existe um papel especial e a gente consegue que esse paciente tenha acesso. Ela não tem lá, mas o município pede para ser comprada essa vacina para aquele paciente especificamente. Certo. A você que está se conectando agora aqui no CBN Saúde, agora são 10h26. Hoje, fazendo aí o alerta do Julho Amarelo, que é o mês de conscientização das hepatites virais. Bom, nem eu nem a doutora estamos de amarelo aqui hoje, né, doutora? A gente até pensou em vir, par de vaso, mas estamos aqui falando, né, sobre a importância desse tema, conscientização sobre vacinas, prevenção, e logo mais a gente vai conhecer a história emocionante de superação do professor Edson Hernandes, que é piloto e empresário, que teve hepatite C e que teve aí a questão do câncer no fígado e que felizmente conseguiu, né, um doador compatível, e agora ele está aí para nos contar essa história que vai com certeza te emocionar. E a gente vai dar um breve intervalo agora, voltamos já já. Fique por aí. A reportagem CBN não para no seu fim de semana. Os acontecimentos mais importantes do dia, entrevistas e a participação dos nossos comentaristas no Revista CBN. Aos sábados e domingos, sempre no início da tarde. Revista CBN. Apresentação Pétria Chaves. São José dos Campos ganhou o selo de primeira cidade inteligente do Brasil. O que você tem a ver com isso? Tudo. Aqui você tem iluminação de LED por toda a cidade. Mais de 1.000 câmeras com inteligência artificial e reconhecimento facial em pontos estratégicos. Além de 295 pontos públicos com Wi-Fi gratuito. Morar em São José dos Campos é ter uma cidade inteligente por você. Prefeitura de São José dos Campos. CBN Saúde. Apresentação Luciana Tcherno. Voltamos com o CBN Saúde, diretamente aqui do estúdio da CBN Vale, em São José dos Campos, falando pelo 750 AM e também pelas plataformas Facebook e YouTube. A você que nos acompanha, a gente está falando hoje sobre a campanha do Julho Amarelo, que é o mês de conscientização das hepatites virais. Quem está aqui conosco é a doutora Maria Beatriz de Oliveira, que é médica, hepatologista e também presidente da Associação Paulista para o Estudo do Fígado. Bom, doutora, a gente está aqui com alguns comentários, né? O Antônio José Cáter, bom dia, Antônio. Ele primeiro está parabenizando, né, pela escolha do tema tão importante e também parabenizando aí os convidados, né? No caso, a senhora, e logo mais o professor Edson vai estar aqui conosco. Ele pergunta o seguinte: Epocler e Engov, vendidos livremente nas farmácias, são indicáveis para o fígado? Na realidade, assim, não tem muitos estudos com essas substâncias. Nós costumamos usar um termo assim, placebo. Ele não tem muita ação. Às vezes o paciente fala, mas eu tomei e melhorei. Na realidade, ele acredita tanto que ele vai melhorar que ele melhora. Mas ele não tem uma ação científica comprovada. Nós médicos não usamos essas medicações, tá? Eles têm algumas enzimas, mas na realidade não faz muito efeito, não, tá? As pessoas costumam usar, né, acreditando que possa melhorar uma ressaca. Mas, na realidade, a ressaca se cura com uma boa hidratação, com medicação leve, com alimentação leve, mas isso não tem uma ação científica comprovada. Não gasta seu dinheiro com isso. Compra uma água de coco, toma muita água e come comida leve. Ok, a gente vai precisar agora dar um intervalo. CBN Repórter. Sábado, 9 de julho de 2022. A Polícia Civil do Rio de Janeiro tenta identificar os responsáveis pela fábrica clandestina de cigarros que
foi fechada ontem em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. No local, os agentes encontraram 24 pessoas, sendo 23 paraguaios trabalhando em condições análogas à escravidão. No horário de Brasília, 10 horas 32 minutos. Repórter CBN. As principais notícias do dia a cada meia hora. CBN Saúde. Apresentação: Luciana Tcherno. Voltamos a falar aqui no CBN Saúde hoje, trazendo uma conscientização importante do mês de julho, o mês amarelo, o mês de conscientização das hepatites virais. No primeiro bloco, a gente conversou aqui com a doutora Maria Beatriz, que é médica hepatologista, e agora a gente vai conversar com o professor Edson Henriques. Bom dia, Edson! Seja bem-vindo aqui ao nosso programa. Já está no ar? Sim, já estou no ar. Bom dia, Luciana. Bom dia, doutora Maria Beatriz. Bom dia. Prazer estar com vocês aqui. Eu estou em São Paulo, uma manhã ensolarada ainda. E como é que está em São José? Aqui também estava um pouquinho nublado, né, doutora? Agora está abrindo aí o céu do nosso sábado de feriado. Um dia lindo. Dia lindo. Edson, eu falei errado o seu nome no começo do programa. Edson Henriques. Isso. Edson Henriques é professor, ele é piloto, consultor e empresário. O Edson vai contar para a gente agora uma verdadeira história de superação. Aos 49 anos, ele teve um diagnóstico importante aí de câncer no fígado, que foi aí originado pelas complicações da hepatite C. E aí, Edson, conta pra gente como é que foi aí ter esse diagnóstico, em que momento da doença você estava, em que momento do tratamento da hepatite você estava? Eu acompanhei toda a narrativa da doutora Beatriz, e é o seguinte, eu vou dar uma resumida porque é importante falar da evolução, como é que esse negócio acontece, né? Agora estou, né? E fui um indivíduo altamente saudável, esportista, né? Não tomo álcool com frequência, só em ocasiões, não fumo, não uso droga, faço esportes, sábado churrasquinho com os amigos ali na cervejinha e tal, um indivíduo absolutamente saudável. Aí o que acontece? Me tornei um professor, né? Fiz mestrado fora do país, me tornei um professor, um executivo que trabalha muito e comecei na vida sedentária do ciclo do executivo, principalmente aquele que trabalha, né, em grandes empresas, etc. Aí eu me tornei um diabético tipo 2, porque aquela vida de esportista, aquele lazer, tudo aquilo, ele foi sumindo na minha vida pela carga de trabalho enorme. E absolutamente apaixonado pelo que eu faço, né? Então a gente não percebe, vai tendo uma vida. Fui sempre um amante da boa mesa, né? Vinho também, né? Nas refeições, para harmonizar com a comida, etc. Porém, preguiçoso na parte do exercício físico, etc. Então, me tornei um diabético tipo 2, e aí eu me encaixo naqueles casos que há 15, 20 anos tinha adormecida lá uma hepatite C. Eu nem sei onde eu peguei aquele negócio, pode ser por cirurgia, pode ser por dentista, que nem a doutora comentou, nossa ausência de conhecimento naquela época. E aí eu comecei a ficar exausto, comecei a ter muito cansaço, porque é uma doença silenciosa. E comecei a fazer meus exames e minhas plaquetas foram baixando. Quando minhas plaquetas começaram a baixar, eu já tinha gordura no fígado, a diabetes potencializou, e aí eu fui diagnosticado com hepatite C. Fiz um tratamento na época com o meu primeiro médico, com uma droga que não existe mais, chamava-se interferon, um remédio altamente agressivo. Sabe, eu vou dar um exemplo meio grotesco, mas todo mundo vai entender. Sabe aquele bandido que vai lá no banco 24 horas e solta uma bomba que destrói o banco inteiro? Esse remédio era a mesma coisa. Ele ia atacar o vírus, mas ele também
tinha danos nos demais órgãos, principalmente o fígado, que metaboliza tudo. Então, você tem que tomar aquilo por 16 semanas, e as minhas plaquetas foram baixando. Eu quase morri, tive uma sepse naquela época, porque as plaquetas baixas, peguei uma infecção sanguínea comigo mesmo. Saí daquilo, suspendeu o tratamento, aí eu mudei de médico, fui para um médico especialista, porque eu fui para um virologista, eu fui para um médico transplantador. Ele me tratou novamente com o interferon, que era a droga que existia, e aquilo gerou 14 hepatocarcinomas no meu fígado, com tamanhos absurdos, né, que chegou a ter um 2,9 centímetros, com 3 centímetros você não é elegível para a lista de transplantes. E aí, no dia 31 de dezembro de 2014 para 2015, eu recebi esse diagnóstico. E aí comecei a fazer quimioembolização. Fui tratado no Hospital Albert Einstein, o meu médico, Dr. Benhur Ferraz, é um médico referência na área também, né? Tive tudo que a medicina pode dar, isso é importante falar, porque nem todas as pessoas são afortunadas e têm isso, né? O meu plano de saúde cobria os melhores hospitais, cobria tudo. Então eu tive tudo que a saúde podia me dar de assistência. E aí, fui internado, fiz quimioembolização no dia 8 ao dia 11, tá? Ali para frente começou um roteiro enorme de hospital, de dor, a família também adoece, né? Uma pessoa com um órgão desse, na iminência de falir, né, de ter falência, o termo que a doutora usou aí, a família inteira fica doente. E aí, eu saí do Hospital Albert Einstein dia 11 de janeiro de 2015, inscrito na fila do transplante. Existe um critério de gravidade de doença, chama-se critério MELD. O meu era altíssimo, então eu tinha grande chance de ser chamado, porque eu não podia esperar mais de 2 meses, 3 meses. Eu já estava... Eu fui um indivíduo de 110 quilos, eu estava com 49. É um peso de uma criança. Eu acho que eu sei por que chama Júlio Amarelo, porque você fica todo amarelado. Hoje é uma história de felicidade, tá, gente? Mas é muito sério, você fica amarelo, é uma doença seríssima. Então, o primeiro alerta que eu faço, a gente está aqui com os ouvintes da CBN, que respeitam demais esse momento de saúde. O órgão que merece mais respeito na nossa vida parece que é o coração, né? Mas é o fígado, gente. O fígado é a nossa usina, ele metaboliza tudo. Tem que levar o fígado com uma seriedade enorme. Alimentação correta, exercício, não abusar de álcool, entendeu? Não usa droga, não, porque o seu fígado, cai tudo no seu fígado. E coitadinho, ele tenta trabalhar aquilo e ele não aguenta tomar tanta pancada. Então, a primeira mensagem que eu passo para seus ouvintes aí, Luciano, é o seguinte: respeite o fígado, mas demais. Por quê? Porque também não tem, a fila está com 47 mil pessoas, fila de doação de órgãos, né? Então, é uma coisa seríssima. Bom, voltando para o meu assunto, porque o meu critério era altíssimo, em 20 dias apareceu um doador compatível, e eu fui transplantado, isso já faz 7 anos, e eu estou aqui feliz da vida com vocês. Eu fiquei muito doente, né, no tempo do tratamento, etc. Então, eu recuperei a minha vida inteira. Voltei para a minha atividade. Eu sou piloto de avião, era piloto de avião, eu tenho brevet desde garoto, né? 19 anos de idade eu já tinha o brevet. Eu venho de uma família de aviadores. Meu pai foi comandante, minha mãe foi aeromoça, né? Então eu tenho aviação no sangue, literalmente. E aí, mas só que eu não segui carreira. E nesse restabelecimento, nesses 7 anos de reconstrução da minha vida, né, sempre com muita luta e muito amor pela vida, Luciano, eu recuperei minha licença de piloto, voltei a voar. Então, nós estamos falando aqui de um órgão que tem que ser muito respeitado para vocês terem os prazeres e a felicidade da vida, né? Seja lá qual for o seu ideal, a sua vocação, a sua profissão, você é muito importante para a sua família.
Então, as mensagens que eu dou aqui é de curta a vida, né? A vida é muito linda, muito maravilhosa, respeite a vida, e respeitar a vida significa respeitar seu corpo, porque é a máquina que te deixa em pé para você fazer as coisas. Então, acho que fiz um resumo aqui do que aconteceu e esses 7 anos meus de travessia. Muito bem, professor. E você comentou aqui, né, que teve, felizmente, até que num tempo rápido, né, um doador compatível, que nem sempre isso é fácil, né? O critério... Uma coisa que eu gostaria de falar também, o Brasil é absolutamente sério na área de transplante de órgãos. O SUS faz um trabalho maravilhoso. Eu sei que ele toma muita pedrada na população, mas ele é um dos melhores programas de transplantes do mundo, aqui no Brasil, no SUS. Né? Então, é um critério absolutamente sério. Os profissionais de saúde provaram isso na Covid, são soldados da vida. Eu amo esse pessoal da saúde. Eu depois que aconteceu isso, entrei na saúde, né? Eu faço atividade, 30% do meu tempo eu faço trabalho voluntário na saúde. Sou conselheiro do Hospital Albert Einstein, existe um conselho de pacientes, né, consultivo. Também sou colaborador na Associação Brasileira de Transplantes de Órgãos, incentiva as campanhas de doação de órgãos. E também faço parte do GEDOT, lá na Unifesp, aqui na Faculdade Paulista de Medicina, que é o grupo de estudos de doação de órgãos e tecidos, né? E que faz um trabalho brilhante também, trabalhos técnicos, a academia, né? Eu vi a pergunta aí do Cáter, né? Sobre o engorde, o Epocler, etc. A resposta da doutora Beatriz, né? Placebão. Por quê? Porque não tem estudo. Não tem estudo. Então, existem grupos de estudo seríssimos no Brasil. A doutora Maria Beatriz pertence aí a essa área como atuante de referência. Existem estudos maravilhosos. O Brasil é muito, muito, muito evoluído na parte de transplantes de órgãos. Então, esse é um depoimento que eu dou. Eu sou Saúde Futebol Clube. Comecei a dar aula na saúde, nos ambientes que eu dou aula, né? Dou aula aqui no Brasil e fora, em cursos de MBA, parte de liderança, trabalho em equipe e gestão. E saúde, para mim, é tudo, Luciano. Então, o meu depoimento é de quem passou por esse calvário, né? Porque é realmente uma travessia muito, muito difícil, muito sofrida. É dor física, é dor mental, é dor espiritual, a família se arrebenta. E aí eu passo a mensagem: respeitem a saúde. E o Brasil faz um trabalho. Tem muita coisa para ser feita, lógico, porque é uma população enorme. O sistema de saúde, né, privado é elitista, né? Tem muita coisa para ser feita, porém esses soldados estão todos os dias defendendo a vida. E é muito lindo o trabalho que o Brasil faz na saúde. Eu posso falar isso porque eu fui curado por ela. Então, Edson, olha só, estava conversando aqui, né, com a doutora Maria Beatriz, ela estava me contando que centros de transplantes de órgãos nós temos muitos aqui no Brasil, né? Inclusive aqui em São José dos Campos tem bastante. Sim. Mas, né, doutora, o que está muito deficitário realmente são os órgãos, né? Eu acho a doação de órgãos, né, doutora? Eu acho que no Brasil eu posso falar daquilo que é a minha vivência, né? Em termos de transplante hepático, nós temos centros de excelência. Nós não deixamos a desejar para nenhum outro país no mundo, tá? Eu acho que a gente tem muitas equipes capacitadas, tá? O que pega, eu acho que o grande problema é a nossa doação ainda é baixa. A gente tem que estimular, né, as famílias naquele momento de dor, né, geralmente são mortes súbitas, né, e entender que aquele familiar que ele perdeu, óbvio, né, é um momento de extrema dor, mas ele pode ajudar tantas outras pessoas. E eu costumo dizer, gente, transplante é vida, né? Eu acho assim extremamente importante esse seu depoimento.
é muito difícil para nós médicos indicarmos um transplante. Quando você fala isso, você tira o chão, nossa, eu vou trocar um órgão, será que eu vou morrer? Não, é o contrário, é vida, né? Você está oferecendo vida. Ele falou que ele pesava tão pouco para um homem, imagina. 49 quilos, né? É lindo demais você ver essa transformação, você pegar um paciente doente e lhe ofertar a possibilidade de ter saúde novamente. E pessoas capacitadas, nós temos, tá? O SUS oferece isso de forma universal. O que a gente precisa é estimular a nossa população a conhecer a necessidade real de que tem pessoas morrendo na fila, precisando de fígado, de coração, de pulmão, de pâncreas. Vamos lá, vamos doar. É um momento de dor, mas a gente pode tentar fazer disso, né, ajudar alguém, né? E não é uma pessoa, né? Você vai ajudar várias pessoas. Então, nós pegamos países referências em transplante de fígado, como por exemplo a Espanha, existe toda uma cultura de doação. Nós precisávamos fazer isso aqui no Brasil, né? E Edson, conta pra gente, né, essa sua experiência agora, fazendo parte dessa missão que você colocou de vida mesmo, né, para contribuir para o transporte, né, desses órgãos, um trabalho de extrema importância que você está exercendo, né, após superar a doença. Que bonito isso, né? Conta pra gente o que você tem aprendido aí, quais são os entraves que você está encontrando, o que precisa ser melhorado isso aqui no nosso país. Eu gosto muito dessa pergunta e eu vou dividir ela em duas partes. Vou falar do transporte e vou falar da conscientização. A doutora Beatriz alertou para um ponto importantíssimo. Eu entrei de cabeça na área da saúde. Então, eu estudei junto com os grupos, sempre muito bem assessorado. Eu sempre fui muito bem recebido nos grupos que eu pertenço. Então, a gente criou um grupo, Fila Zero, é uma utopia, né? Mas é um desejo. Então, isso que a doutora falou, a conscientização é uma coisa importantíssima, porque atualmente, pela lei, quem autoriza a doação de órgãos é a família no momento de dor. E isso é um problema cultural, nós temos que atacar isso forte. Agora eu vou dar um número para vocês. Tudo começa na morte encefálica. O indivíduo tem a morte encefálica, então ele está vivinho lá, ele não vai voltar para a vida, é nesse momento que existe a decisão de doar os órgãos dele, porque ele não vai ser mais, ele não vai ter a vida, né, com a morte encefálica, então os órgãos estão lá preparados para a doação. O que acontece? Olha o número, a fila hoje se encontra em 47 mil pessoas devido ao estrago que a pandemia fez nela, né? Que foi isso no mundo. E aí o que acontece? Dos 100% das pessoas que têm a morte encefálica, somente 40% das famílias autorizam. Então a gente já perdeu 60% das pessoas aí. Olha o tamanho da quebra. Por falta de educação. E um monte de mito, né? A pessoa não fica mutilada, o brasileiro gosta de... Ele vai velar o seu corpo, etc. Então tem um monte de coisa que as pessoas não conhecem. Não tem nenhum problema, a pessoa não vai ser mutilada, não vai ser... Nada disso acontece. Então, perceba a quebra. 40%, então, virou doador potencial. Aí eu estudei o ecossistema inteiro desse órgão que está disponível, até toda a logística, autorizar, né, depois ficar disponível para os médicos, etc. A logística também de como tratar esse órgão, como conduzir, etc. E o transporte em si, porque tem o tempo de isquemia. O que é o tempo de isquemia? Um órgão fora do corpo, por exemplo, o coração vive só 5 horas. Em 5 horas ele tem que estar dentro do corpo de uma outra pessoa, porque senão as células morrem e ele não sobrevive no novo corpo. O fígado, eu acho que são 11, 12, 14, o rim é 25, cada um tem seu tempo. Mas eu começo com o coração, porque são 5 horas. Aí o que acontece? Eu voltei com a minha vida plena, então, participando desses grupos da saúde, eu trabalho numa empresa de aviação que o produto dela é compartilhamento de cotas em aviões. Ela tem jatos, ela tem aviões, então os clientes compram uma cota e tem o direito de utilização desse avião. É um modelo novo no Brasil, eu trabalho com a parte de desenvolvimento organizacional, estratégia, etc. Eu trabalho
trabalho de gestor. E aí o que acontece? A empresa, como atividade social, fala o que nós vamos fazer com o tempo ocioso do avião, porque nem toda hora ele está voando, os aviões estão parados. E aí eu comecei a plantar a ideia, e eles aprovaram, e não querem fazer propaganda, porque isso é uma coisa que não se utiliza um motivo desse para fazer propaganda e marketing, isso aqui é humanitário, e a gente está transportando o órgão gratuitamente. Um voo desse custa muito dinheiro, né? Tem o querosene, tem as horas do avião, etc. Então, pela minha influência nas áreas de transplante de órgãos, a central de transplantes aqui de São Paulo, etc., nós fizemos um acordo e nós doamos o voo. Né? Geralmente os táxis aéreos são pagos, e muito bem pagos. O SUS paga o transporte. Primeiro é a linha aérea, a FAB, né? A FAB é acionada, a FAB faz um trabalho maravilhoso, né? A linha aérea, mas a linha aérea, de vez em quando, por exemplo, no coração fica difícil, porque 5 horas para transportar, chegar, etc., já passa o tempo. É dificílimo coordenar porque é o tempo. E aí outra lição para todo mundo, tempo é vida, pessoal. Não desperdice tempo. Nós não podemos desdenhar, esnobar tempo. Né? Olha como a coisa fica muito séria. Né? E aí a gente transporta, nós já salvamos 4 vidas, 2 corações e 2 fígados. O último, pra você ter uma ideia, a última pessoa que recebeu o coração estava acamado, doente no hospital há 7 meses. Hoje ele está com a família dele, abraçando a mulher, os filhos, etc., né? Comemorando as datas, tendo um almoço gostoso com a família, um jantar. Ele recuperou a vida dele, é um cara de 50 anos, mais ou menos aqui a minha idade. Então, disso que nós estamos falando. A gente não transporta órgão, a gente devolve a felicidade para a família, com a cura desse. Então, muito bem. O problema é uma área de alta complexidade, precisa de muita ajuda, e cada um de nós, na população que ouve aqui a gente, tem que avisar a família que na hora da dor, eu estou vivo aqui por causa de uma caridade humana. Eu não conheço, você por lei, e não é nem saudável conhecer, eu não sei quem me salvou. Eu sei que eu fui salvo por um transporte de avião que chegou, né, e no tempo correto, né, era um sábado, meu médico liga e fala, onde é que você está? Eu estou comendo um sanduíche, estou aqui na lanchonete, ele para agora, seu fígado chegou, você já sabe o que vai fazer e vai para o hospital. Era um sábado, 7 horas da noite. Né? Então, é uma notícia maravilhosa quando chega, né? A família já está preparada, você corre para o hospital, já entra na cirurgia, e no dia seguinte você está vivo com uma nova vida pela frente para se recuperar. Então, não tem coisa mais humana, não tem ato de humanidade maior que esse, você doar um órgão seu para uma pessoa. Eu estou vivo aqui por causa de uma caridade humana, falando com as pessoas, absolutamente saudável. Fabrico plaqueta, eu precisava receber plaqueta para passar a semana, com mais de 200 mil plaquetas, feliz da vida aqui, feliz em estar aqui, dando esse depoimento num sábado ensolarado, né? Vamos sair desse evento aqui, vamos fazer um churrasco com a família, vamos dar risada, vamos curtir o fim de semana. Vamos pegar leve aí no álcool, né, professor? Professor, nossa, a coisa é tão séria que o álcool ele é uma coisa irrisória, né? Por que o indivíduo vai tomar álcool para atacar o órgão desde que dele vivo? É uma falta, desculpa falar, mas é uma falta de respeito com o corpo enorme. Sim. Professor, olha, dá um programa aqui só seu, falando dessas suas ações altruísticas, né? Assim, parabéns pelo seu trabalho, né? Parabéns, transformou em missão aí um problema de saúde sério, né? De superação, transformou em missão. E as pessoas que queiram acompanhar aí um pouco mais a Associação Brasileira de Transplante de Órgãos, né? Qual é o endereço para as pessoas entenderem como é que é o processo, como é que podem contribuir? A BTO, né? Acho que é a BTO.org. Deixa eu pesquisar aqui rapidinho, estou com o computador aberto aqui. Ok. Né? A gente está aqui. A BTO, Associação Brasileira de Transplante de Órgãos. A BTO. Então é abto.org.br. .org.br. Muito bem, professor. Foi um prazer tê-lo aqui.
Muito obrigada, né, pela sua participação, por ter aceito aí o nosso convite, compartilhado a sua história e esperamos em breve aqui você pessoalmente aqui contando muito mais. Eu adoro São José, eu vou de vez em quando ir para São José e será um prazer estar ao vivo aí falando dessa causa, porque eu sei que ajuda muita gente. Professora... Muito obrigado, que todos tenham um ótimo fim de semana com a família, curtindo esse dia maravilhoso e valorizando a vida. Muito obrigada, professor Edson Henriques, que esteve aqui conosco contando a sua história de superação aí do câncer no fígado. Muito, muito bonita a história dele, né, doutora? E agora a gente vai ter que concluir aqui o programa com as suas palavras finais. Aí, qual a mensagem que você gostaria de deixar aí para quem está nos ouvindo, nos assistindo, sobre esse alerta importante do Julho Amarelo? Eu acho que esse mês vem para conscientizar a todos a necessidade de olhar para a sua história, né? Assim, se você tem tatuagem, se você recebeu sangue antes de 1990, se você tem hábitos de vida não muito saudáveis, se você tem um consumo excessivo de bebida alcoólica, se você faz uso de algum tipo de droga ilícita, né? Procure um médico, faça exames, né? Eu acho que hoje a gente tem testagem rápidas em todas as nossas 42 UBS na cidade, né? Espero que a maioria dos nossos ouvintes não precise, né? Mas a nossa cidade hoje, ela é capacitada, em termos de doenças hepáticas, nós temos uma independência de São Paulo total. O professor Edson referiu a quimioembolização. Quimioembolização é um procedimento caro, né? Um procedimento radiológico que se faz para tumor hepático. Nós temos isso aqui pelo SUS. Tá? Nós fazemos isso aqui via SUS. A nossa cidade tem essa capacidade. Então, eu tenho muito orgulho disso tudo. A gente trabalhou para conquistar tudo isso. Temos uma equipe de transplante na Santa Casa, de excelência. Então, eu acho que nesse Julho Amarelo é isso. Vamos divulgar, vamos fazer teste e vamos tentar fazer o maior número de diagnóstico possível e tratamento. Muito bem, muito obrigada pela sua participação. Eu é que agradeço a oportunidade. Sua contribuição, viu, doutora? E seja bem-vinda mais vezes aqui ao nosso programa. E a você que esteve conosco, muito obrigada pela sua audiência. Se a gente não conseguiu aqui responder a todos, peço desculpas, porque realmente foi um conteúdo muito rico aqui, mas a gente vai responder ao longo do dia aí pelo chat, tá? Obrigada a você que esteve conosco. Tenha um ótimo final de semana com muita saúde. Nossos agradecimentos especiais ao Paulo Lima, nosso técnico de áudio, e ao diretor-geral José Geraldo Amoroso Jorge. Um ótimo final de semana e até o próximo sábado. CBN Saúde. Apresentação: Luciana Tcherno. São José dos Campos ganhou o selo de primeira cidade inteligente do Brasil. O que você tem a ver com isso? Tudo. Aqui você tem iluminação de LED por toda a cidade. Mais de 1.000 câmeras com inteligência artificial e reconhecimento facial em pontos estratégicos. Além de 295 pontos públicos com Wi-Fi gratuito. Morar em São José dos Campos é ter uma cidade inteligente por você. Prefeitura de São José dos Campos. De segunda a sexta, das 3 às 4 da tarde, tem CBN na Rede, com Vanessa Vantini. Informação, muito bate-papo, diversão e cultura. Para você que gosta de estar conectado. CBN na Rede, com Vanessa Vantini. CBN Vale do Paraíba, ZYK 661, AM 750 kHz, São José dos Campos, São Paulo.